Fala pessoal, professor João Frank aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula exclusiva aqui do canal. Dessa vez sobre um exercício que causa muita divergência atualmente na rede social sobre como é que é o jeito certo de fazer, como é que ficam as escápulas, retraída, tem que abrir, cotovelo, posição do ombro, é para peito, é para tríceps, enfim. Estamos falando aqui do supino, o principal exercício para hipertrofia do peitoral maior. Chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Antes da gente partir para análise prática da execução do supino, aqui no caso supino reto com barra, aí você vai aplicar a mesma lógica para o supino reto com halter, supino inclinado, supino declinado, enfim, a gente precisa acabar com aquela falácia de que o supino não é para peito, que o supino é para tríceps e para deltoide, porque o nível de ativação deles em determinados estudos foi maior que o do peitoral. E não é assim que funciona, cara. Ainda mais achar que pelo fato do deltoide e do tríceps participarem do movimento do supino, você não vai precisar fazer exercícios isolados para a hipertrofia do tríceps ou para a hipertrofia do deltoide. É a mesma coisa de achar que, o que falam, né, que afirmam, fazer uma puxada para as costas, né, para o grande dorsal, ativa também muito o bíceps. Aí você não precisa mais treinar bíceps, porque já treina nas puxadas ou nas remadas. Se fosse assim, se você não precisasse fazer exercícios isolados, para todos os músculos, os bodybuilders, os fisiculturistas, só iriam para a academia para fazer supino reto, puxada frontal e agachamento livre. Acabou. Mas não é assim que funciona, né? Tanto é que eles usam as mais variadas variações possíveis para ter a máxima hipertrofia de cada feixe, de cada músculo, para ficar esteticamente melhor a cada competição, a cada ano, a cada treino. Entende? E por que eu estou falando de fisiculturista? Porque eles são um padrão de estética que você tem que visar. Por quê? Porque eles têm todos os músculos desenvolvidos. E quando a gente vai para a academia visando a estética, a gente quer o quê? Desenvolver o corpo por inteiro, mais harmônico possível. E ninguém mais harmônico e mais simétrico do que fisiculturista. Então, pelo amor de Deus, para com essa coisa de que não precisa fazer exercício isolado para tríceps, para ombro, porque já recruta em supino, já recruta em puxada. Não é assim, até porque o supino é um exercício para o peitoral maior, justamente por conta da carga que pode ser movida nele, justamente por conta do movimento principal, que é uma adução horizontal do ombro, que é um movimento agonista do peitoral maior, e beleza que o tríceps participa porque há uma extensão do cotovelo de forma sinergista, concomitante à adução horizontal, mas não é o movimento principal, e você pode fazer pequenos ajustes e estratégias para utilizar com o teu aluno, para que ele consiga, para que ele vise, né, e enfatize mais a ativação do peitoral e tente ao máximo possível reduzir a ativação do tríceps nessa extensão de cotovelo. Agora, de fato, vamos para a análise prática do supino. Antes de tudo, você precisa entender que é importante que a coluna esteja inteiramente alinhada e bem estabilizada contra o banco, né? Isso é algo óbvio, você como personal já deveria saber disso, não deveria nem estar falando sobre isso aqui, mas vamos lá. Lombar não pode ficar encostada no banco, tá? A lombar tem que ficar de 1 a, no máximo, ó, 2 dedos de distância do banco. Você percebe que aqui, ó, com o lombar do ó, tá 2 dedos de distância do banco, beleza? Isso significa o quê? Que a lordose lombar dele está preservada. E como ela está na lordose normal preservada, automaticamente a coluna torácica dele também está alinhada com a cifose preservada. Cervical também alinhado, você percebe, ó, aqui, ó, na cervical dele, ó, tem um espacinho de 1 dedo aqui, onde ele está apoiado a cabeça pela nuca. Olhar sempre no teto. Os pés podem estar ou apoiados no chão, né, para dar mais base, ou podem estar também no banco, mas aí vai ter uma menor estabilidade. E aí, ó, o ideal, que eu oriento que você peça que o aluno coloque os pés no chão, vai lá, André, com o joelho em 90 graus de flexão, bota o calcanhar um pouco mais para trás. E aí você tem uma posição de maior estabilização para a execução do supino. Então, pés estabilizados, quadril estabilizado, pelve, coluna lombar, coluna torácica, cabeça. E agora bora para o ponto principal aqui, que é o posicionamento da cintura escapular e como é que deve ser o uso das escápulas no exercício. Personal,
Você já deve ter visto vários outros professores falarem que as escápulas precisam abduzir, precisam abrir durante a fase concêntrica do supino, durante a ascendência da barra. E outros professores dizendo que ela tem que ficar em retração, ou seja, maximamente retraídas. Vamos mostrar aqui os dois jeitos de execução, tanto com a escápula em máxima retração, quanto com a escápula em ação dinâmica, fazendo a máxima abdução na fase concêntrica. André, primeiro você vai deixar a escápula aberta e vai descer, desce, e sobe fazendo, desce, e sobe fazendo a máxima abdução da escápula. Essa aqui é uma das formas que alguns professores orientam que seja executado supino. Vai fazendo dessa forma, vai fazendo. Durante a fase concêntrica da adução horizontal do ombro e da extensão do cotovelo, enquanto a barra sobe, né? O aluno faz também uma abdução das escápulas. Ele abre as escápulas da metade para o final do movimento aqui da fase concêntrica. E o que acontece? Muitos professores falam que isso deve acontecer para que possa ser mantido o ritmo de movimento entre escápula e húmero. Só que é o seguinte, esse movimento de adução horizontal vai ocorrer só até uma amplitude que não vai ser máxima de adução horizontal. Então as escápulas não precisam abrir. E elas também não devem ficar em máxima retração. Elas não devem abrir, por quê? Começa lá aqui, no início, desce a barra. Quando você permite que o aluno, durante a fase concêntrica, suba e deixa a escápula abrir, ele não vai estar mais ativando o peitoral maior. Ele vai estar priorizando a ativação do serrátil anterior. Ó, como está ativado. Porque o serrátil anterior é o principal abdutor das escápulas. O peitoral também é um abdutor indireto das escápulas, mas ele não vai estar mais se ativando para auxiliar indiretamente nessa abdução, porque ele já vai estar em máximo encurtamento por conta da adução horizontal do ombro, ou seja, vai estar em insuficiência ativa. Esse restante de movimento que vai ocorrer não vai ser mais feito pelo peitoral maior, vai ser feito pelo serrátil anterior. E não é um músculo que a gente quer trabalhar no supino, beleza? Então não tem lógica você fazer isso. Até porque se você pegar um aluno que apresenta uma hipercifose torácica, ou seja, é corcunda e já tem as escápulas em abdução, e você repetir esse movimento de abdução, né, acentuar a cifose torácica com uma sobrecarga geralmente excessiva, você pode acabar fazendo o quê? Piorando o quadro de hipercifose torácica do teu aluno. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Até porque, somado à hipercifose torácica, geralmente as pessoas também apresentam a síndrome do deslizamento anterior da cabeça do húmero, que é o ombro ficar bem pontudo para frente. São alterações que estão sempre andando juntas, então você pode piorar ambas essas disfunções aí ao fazer o supino, permitindo, e outros exercícios de peito, permitindo que as escápulas façam essa abdução e não priorizando só o trabalho da articulação do ombro com a estabilização da cintura escapular. Já por outro lado, outros professores falam sobre manter a escápula em retração. Fecha o máximo que tu puder. O que acontece nesse caso? Também não é interessante que o aluno fique com a escápula em máxima retração. Por quê? Porque a máxima retração, como ele está aqui, ó, acaba retificando a coluna torácica e aumentando ainda mais a lordose do aluno. Então, um sujeito que já apresenta retificação da coluna torácica, por exemplo, um sujeito lordótico puro, pode acabar piorando o quadro desse mau alinhamento da coluna ao executar o supino com essa máxima retração, beleza? Então não é interessante que a escápula fique em máxima retração. Faz o supino com a escápula em máxima retração. E você percebe, ó, que nesse caso ele vai estar fazendo o movimento, ó, só mexendo a articulação do ombro, que é o que a gente quer, porém dá para fazer essa mesma coisa sem que as escápulas estejam em máxima retração, ou seja, sem que a gente tenha que prejudicar o alinhamento da coluna durante a execução. E esse padrão, que não é nem retração nem abdução, é simplesmente o padrão correto de movimento, que é com as escápulas em uma posição neutra, beleza? Nem abertas, nem fechadas, nem deprimidas, nem elevadas, em posição neutra. Escápula em posição neutra, junta só um pouco mais as mãos, André. As escápulas aqui, ó, do André agora, estão em posição neutra. E aí, em posição neutra, você vai ter o correto equilíbrio de comprimento entre os músculos da cintura escapular e vai permitir que apenas a articulação do ombro trabalhe durante a fase concêntrica e durante a fase excêntrica, priorizando a máxima ativação do peitoral maior, sem ações compensatórias na cintura escapular. Então, André, faz a fase concêntrica, desce, e desce, 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 sobe. Desce, desce um pouco mais, aí, subiu, desce, sobe. Você percebeu, ó, que não houve movimentação na cintura escapular do André, apenas a movimentação na articulação do ombro e o peito, ó,
máxima ativação, o serrátil anterior atuando em isometria, ombro bem posicionado, bem coaptado e estabilizado dentro da cavidade glenoide. Por quê? Porque as escápulas estão em um correto posicionamento e vai fazendo. Então, dessa forma, você vai ter a máxima segurança e eficiência, máxima segurança para o ombro e máxima eficiência para a ativação do peitoral maior. Agora, um outro detalhe que é muito importante que você preste atenção durante a execução do supino do teu aluno, seja com barra, seja com halter, seja numa máquina, é o alinhamento da resistência em relação ao cotovelo, ou melhor também, o alinhamento entre punho e cotovelo. Geralmente as pessoas, quando executam o supino, principalmente na fase excêntrica, permitem que durante a descida o cotovelo vá para trás. Dessa forma aqui, vai fazendo dessa forma, André. Perceba aqui, ó, o cotovelo está mais para trás em relação ao punho, em relação à resistência. Isso, além de causar uma tensão muito grande no punho e também uma tensão muito grande nos ligamentos aqui mediais da articulação do cotovelo, podendo até desencadear uma epicondilite, vai fazer com que o teu ombro seja muito forçado em uma rotação interna, ou seja, esteja mal encaixado dentro da cavidade glenoide e exposto a essa sobrecarga. Essa rotação interna excessiva que está acontecendo, ó, que é justamente deixar o cotovelo apontar para trás e perder esse alinhamento, vai fazer com que o peitoral trabalhe em uma posição encurtada, vai fazer com que a cabeça do húmero esteja mal posicionada na cavidade glenoide e vai fazer com que o tubérculo maior do húmero esteja mais próximo do ponto mais baixo desse teto, que é o arco coracoacromial, ou seja, vai facilitar o impacto da cabeça do húmero contra o acrômio da escápula, ou seja, a famosa síndrome de impacto do ombro. Por isso que geralmente os alunos sentem desconforto na região anterior ou lateral do ombro quando faz o supino dessa forma com o ombro em rotação interna, ou seja, perdendo o alinhamento vertical entre punho, resistência e cotovelo. Como é que deve ser feito esse movimento? Como é que deve ser esse alinhamento? Durante a fase excêntrica, você vai pedir que o aluno mantenha, ó, o cotovelo sempre vertical ao punho, sempre vertical à resistência. Desce, fica nessa posição. Perceba aqui, ó, o alinhamento vertical, joga mais para frente. O alinhamento vertical entre o cotovelo, o punho e a resistência. Dessa forma, a carga pode ser corretamente direcionada aqui, ó, e dissipada entre o osso, tá? Entre os ossos aqui do antebraço, tanto a una quanto o rádio, beleza? Sem que seja, né? Sem que sofra os malefícios do mau alinhamento aqui, os tecidos moles da região medial da articulação do cotovelo. E nesse caso aqui, ó, vou jogar mais para frente a barra, o ombro ele vai ficar numa rotação externa, uma posição que vai melhorar a congruência, né, da articulação do ombro, vai melhorar o encaixe da articulação do ombro e, principalmente, vai posicionar o tubérculo maior do húmero em uma direção ao ponto mais alto do teto da articulação do ombro aqui do arco coracoacromial, ou seja, vai aumentar o espaço subacromial, evitando as chances de impacto, né, da cabeça do húmero contra o acrômio e a compressão dos tecidos moles aqui que passam entre o espaço subacromial, como o tendão da cabeça longa do bíceps, o tendão do supraespinhoso e a bursa, né, a bolsa acromial subacromial, beleza? Então, alinhamento vertical entre cotovelo e punho, sempre preservado, tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica. Dá uma olhada nisso aqui, perceba, beleza? Ó, sempre vertical e subiu. Agora vamos passar para mais um detalhe que é extremamente importante, que é a amplitude de movimento da fase excêntrica. Já estamos chegando no final dessa aula, espero que você esteja acompanhando aí, esteja entendendo o raciocínio, se não, você vai deixar suas dúvidas aí no comentário desse vídeo. Vamos lá para um detalhe que é muito importante, que é a amplitude de movimento, que muito personal trainer peca na hora da orientação com o aluno. Então vai lá, André, pegou na barra, aí, posição neutra das escápulas, alinha a coluna. Durante a fase excêntrica, a maioria das pessoas, a maioria dos personagens permitem que os alunos, ou pedem que os alunos desça até a barra bater no peito. O que acontece? Dá uma olhada nessa amplitude de movimento. Olha até onde foi o cotovelo dele. Onde está a coluna dele e onde é que está o cotovelo dele. Percebe essa amplitude? Muitos vão dizer que quanto mais descer, mais estirar o peitoral, maior vai ser a contração, maior vai ser a hipertrofia. Nananina, não é assim que funciona. Quando você desce demais o ombro, nessa abdução horizontal do ombro, que é esse movimento da fase excêntrica dos supinos, o que acontece? Quando você passa desse ponto aqui, ó, esse ponto em que o cotovelo está no mesmo plano da coluna, ou no mesmo plano do ombro, quando ele desce além disso daqui, não é o peitoral que vai estar sendo tão alongado assim, mas sim a cápsula anterior da articulação do ombro.
Você vai virar a barra assim só para a câmera pegar. A cápsula anterior, aqui ó, tá filmando aqui, câmera, dá o zoom. A cápsula anterior da articulação do ombro, tá sentindo o estiramento aqui, André? É o que vai estar sendo bem estirado quando você faz esse movimento com essa amplitude excessiva da abdução horizontal. Quando você desce a barra absurdamente, e principalmente com o halter, né? Com o halter, geralmente as pessoas descem mais porque a barra não vai bater no peito. E o que acontece? Trava a barra, André. Vira para mim aqui, câmera. Quando você permite que o aluno desça excessivamente durante a fase excêntrica do supino, fazendo com que a cápsula anterior do ombro seja estirada excessivamente, você pode acabar piorando o quadro de deslizamento anterior da cabeça do ombro, que é esse quadro postural com o ombro pontudo para frente, que nada mais é do que essa falta de resistência da cápsula anterior do ombro de segurar a cabeça do ombro. Ela está lácida, ou seja, ela está bem afrouxada, permitindo que a cabeça seja deslizada para frente. Então, quando você reproduz esse movimento com a sobrecarga, você vai estar constantemente empurrando essa cápsula e afrouxando ainda mais, piorando a congruência da articulação do ombro, deixando ele cada vez mais frouxo, beleza? Então essa amplitude excessiva, esse negócio de quanto mais descer, mais vai pegar, beleza, vai pegar a cápsula articulada do teu aluno, não vai pegar o peitoral. O peitoral ele vai ter o máximo alongamento dele quando ele chega nesse ponto aqui, ó. Ele vai sair do final da fase concêntrica em mais ou menos 80, 90 graus de abdução horizontal do ombro. O ombro na mesma altura aqui, ó. O cotovelo, perdão, na mesma altura da articulação do ombro. Aqui vai ser o ponto de máximo estiramento do peitoral maior e aí ele vai iniciar a fase concêntrica fazendo o máximo encurtamento, a máxima contração do peitoral maior, potencializando a hipertrofia e garantindo a segurança do complexo do ombro, dos tecidos moles da articulação do ombro, beleza? Essa foi a fase excêntrica. A fase concêntrica, qual que é o limite? André, pega a barra. Fica na posição inicial lá embaixo. Então lembra, esse aqui ó, é o limite da fase excêntrica, cotovelo na mesma altura aqui do ombro, beleza? A partir desse ponto você vai pedir que o aluno inicie a fase concêntrica sem que a escápula abduza, sem que haja uma abdução escapular. Você percebe ó, que houve só, vai fazendo o movimento, que ocorre só o movimento da adução horizontal, da articulação do ombro, sem ação dinâmica da cintura escapular. Correta amplitude de movimento da fase excêntrica e correta amplitude de movimento da fase concêntrica. Você percebe ó, que o peitoral dele está sendo maximamente estimulado. Então, máxima hipertrofia para o peitoral, máxima segurança para a articulação do ombro e uma correta funcionalidade da cintura escapular. Um último detalhe que é extremamente valioso que você, personal, domine, é esse afastamento das mãos aqui. Você vai perceber que o André, quando ele desce André, o cotovelo ele vai estar ó, em 90 graus de abdução. Dá uma olhada, 90 graus de abdução. Sobe, André, ele vai fazer o movimento nesse posicionamento aí. Olha lá, cotovelo sempre em 90 graus de flexão. Um erro que muita gente comete é aproximar muito as mãos. Aproxima mais as mãos, André. E quando o aluno fica com as mãos bem mais próximas assim, ó, e desce, André, agora, ele vai ter ó, um grau de flexão do cotovelo muito maior. Então, se ele tem esse maior grau de flexão de cotovelo durante a fase excêntrica, ele vai ter um maior grau de extensão de cotovelo na fase concêntrica. Tá sentindo bem o tríceps agora, André? E aí, ó, ele vai acabar sentindo ainda mais a ativação do tríceps. Acaba virando um tríceps supinado, que também é um exercício que é direcionado não só para o peitoral maior, como também para o tríceps. E existe uma outra forma também que as pessoas usam, que é mais afastado, ó. As mãos bem mais afastadas, desce, que é como os powerlifters costumam executar. Por quê? Dessa forma você reduz a amplitude de movimento, beleza? Por conta desse afastamento excessivo, a barra acaba batendo antes no peito também e vai ter um menor grau aqui, ó, de ação do cotovelo. O cotovelo não vai estar mais tão flexionado, também não vai estender tanto e também vai ter, querendo ou não, um menor grau de adução horizontal do ombro. Percebe que a fase concêntrica e excêntrica da adução do ombro também é reduzida. Por isso que os powerlifters utilizam bastante. Então, o ideal é que você aproxime as mãos dos alunos, aí ó, que quando ele desça, o cotovelo fique em 90 graus de flexão, permitindo a correta amplitude de movimento da articulação do ombro para adução e abdução horizontal e a correta amplitude de movimento para flexão e extensão do cotovelo. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tu tenha
gostado, espero que você tenha entendido tudo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembra de deixar o teu like no vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, salvar esse vídeo e compartilhar com um amigo. Essa foi a aula de hoje, até a próxima.